Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder recebê-la aqui no canal AD Prudente Oficial, a fim de partilhar instruções da nossa escola bíblica dominical. Estamos felicíssimos por poder ter esse encontro semanal e dialogar com você, por intermédio da Bíblia Sagrada e da EBD, assuntos que possam lhe subsidiar, quer enquanto aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja cujo pastor e presidente é pastor Samuel Padilha de Siqueira. E eu quero, em seu nome, cumprimentá-los e agradecê-los pela participação, interação, compartilhamentos, enfim, por você estar em audiência conosco. Nós estamos estudando sobre família e a lição de número 8 falará sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áureo é citado por Paulo apóstolo quando escrever aos Efésios, capítulo 6, no versículo 4, que diz: "E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor." A verdade prática, por sua vez, afirma: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura norteadora, da qual entendemos como bíblica em classe, ela se pauta no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Posteriormente, o verso 22, e a seguir, capítulo 8, versículos 1 a 3. Eu quero saudar e passar a palavra ao pastor William Enoch, que fará o comentário introdutório e, por conseguinte, a concepção do primeiro assunto, a paternidade dentro da família. Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Diego. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui, compartilhando do ensino da palavra de Deus. Hoje vamos a esse tema tão sugestivo e já inicio dizendo a você que é pai, que é filho, você que é servo de Deus, serva de Deus, que é com muito respeito que esse tema é abordado. Iniciando pelo primeiro tópico aqui, a paternidade dentro da família. Quero lembrar a você que ser pai é uma missão muito nobre e desafiadora. Até porque, fora a Bíblia, não se existe um manual pronto indicando quais os passos para ser um bom pai. Fora a Bíblia, não existe. É óbvio que temos recursos na literatura, temos estudos, temos diversas abordagens, a psicologia orienta bastante nessa forma, mas percebe-se que, como cada família tem a sua particularidade, como cada caso tem as suas situações específicas, nem sempre obtemos êxitos, principalmente durante esse processo de criação. Então, respeitando essas diferenças, é que estamos estudando hoje sobre essa essência, essa relevância, essa importância da paternidade e esse elo entre pai e filhos, pai e a família. Então, o primeiro tópico trata da primeira família, e você já sabe, é após a queda que Adão e Eva agora eles geram os dois filhos e nós temos a primeira família lá no Gênesis capítulo 4. Nós também já sabemos que a figura de pai como líder dentro do lar, ela nasce com essa responsabilidade do pai ser o provedor, de cuidar, de zelar, de alimentar, de oferecer e promover a segurança da sua família,
Nós também entendemos que o papel da mulher sempre foi esse papel de cuidar dos filhos, da casa, de ser a ajudadora do seu esposo. O termo lá no Gênesis, adjuntora, é essa ajudadora, essa auxiliadora, essa estaca, essa pessoa que é o sustentáculo do casamento. Mas, a despeito disso, nós estamos olhando para um texto bíblico que mostra que mesmo essa figura do pai como líder dentro do lar, como essa responsabilidade de cuidar da família, nós temos um exemplo bíblico, que é o exemplo de Eli e Samuel, que a despeito da vida ilibada, respeitada, de uma vida exemplar perante Deus e de até reconhecimento diante do povo, infelizmente, eles tiveram dificuldades. De certa forma, olhando para a Bíblia, e o pastor Elianai Cabral cita isso, eles acabaram sendo displicentes com a própria família, principalmente com os seus filhos. Eu retomo a ideia de dizer para você que é com muito respeito que estamos olhando para esse cenário, por exemplo, para entender como é um problema que ocorreu nesse contexto da lição, que é a falta de autoridade dentro do lar. Aqui não remete à ideia de autoritarismo, mas à autoridade. Até porque havia uma responsabilidade para o sacerdote Eli. E ali a gente percebe que houve um descuido, houve um deslize com relação à autoridade dentro do ambiente da sua família. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, o texto bíblico é claro. Porque dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada? E a palavra do Senhor era, você Eli, honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, foi a pergunta do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse cenário, observamos que, infelizmente, muitas pessoas acabam invertendo a ordem, atribuindo à igreja ou o ofício, principalmente no caso de alguns obreiros que, de novo, eu vou reiterar sempre isso com muito respeito, que às vezes, nessa questão do equilíbrio, de entender que a família deve ser prioridade, e às vezes gera uma certa exclusividade ao trabalho ministerial, ao ofício, às atividades do ministério, e acaba se deixando de lado o cuidado, a afetividade, a criação de laços com os filhos, e isso gera um problema, não somente a longo prazo, mas a curto, médio e longo prazo. Então, infelizmente, algumas pessoas dentro do ambiente cristão, e hoje especificamente dos pais, eles acabam cometendo esse deslize, acabam deixando que suas responsabilidades acerca do ministério, da igreja, elas sufocam a qualidade da criação de seus filhos. Eli exercia autoridade em todo Israel. Quando olhamos para o texto bíblico, percebemos isso. Mas, infelizmente, dentro da sua casa, ele tinha essa dificuldade. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 25. Então, observe que essa ausência de autoridade, ela gera essa dificuldade. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral, mas também de ordem espiritual. E os velhos sacerdotes, eles exerciam autoridade em todo Israel, mas dentro das suas próprias casas. Tinham que conviver com uma postura, com um comportamento de seus filhos que praticavam o engano, que, de certa forma, descredibilizavam a autoridade do pai, que, na verdade, na essência, não tinha. Então, quando nós olhamos para essa situação, o recado de Deus, o lembrete é:
tenha proximidade, desenvolva qualidade no relacionamento pai e filho, pai e filha, até porque para que se tenha uma criação saudável. E a nossa grande responsabilidade enquanto pais é pensar nas possibilidades e nos problemas que podem ser gerados a partir dessa ausência de autoridade. Bom, existem então situações e situações, mas na lição nós temos os problemas de uma paternidade ausente. Todos os pais são responsáveis pela formação moral, mas também pela formação espiritual de seus filhos. Quando o pai, a figura desse pai é ausente, é natural que vai gerando um problema grave para toda a família. Nasce, então, uma dificuldade. Mas o pai cristão, ele deve ser essa referência de segurança, essa referência de postura, de equilíbrio. E ocorre que, quando o filho percebe no pai esses laços, percebe no pai esse amor, essa prudência, aquele pai que cumpre com seus compromissos, aquele pai que zela pelo compromisso com a verdade da palavra de Deus, aquele pai que não está preocupado em apenas dar bens materiais aos seus filhos, mas que ensina, que pratica aquilo que ele mesmo fala. Isso é diferente. Por quê? Permite, segundo os psicólogos, permite que os filhos cresçam em um ambiente não nocivo, não hostil, mas um ambiente extremamente saudável, que promove nos filhos também essa noção de equilíbrio, de inteligência emocional, e evitamos então traumas que podem gerar consequências desastrosas no futuro. É no texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, o texto é: quando dá recomendação aos obreiros da casa do Senhor, e uma é que este governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Esse conselho do apóstolo Paulo, ele é interessantíssimo, pelo fato de que aqui não é recomendação para um pai autoritário, mas que exerce autoridade. Aquele pai em que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Aquele pai cujo caráter é provado pela experiência do filho. É aquele pai que o filho observa nele um comportamento ético e moral. Tem uma história muito conhecida, você já deve ter ouvido, do pai que chega para o jantar. A mãe trabalhava o dia inteiro e no momento do jantar com os filhos, a esposa, após o jantar, serve um bolo. E quando ela coloca um pedaço daquele bolo no prato de sobremesa ali para a família, o pai foi o primeiro que recebeu, e quando o pai foi cortar o bolo, estava queimado, passou o tempo do forno. Naquele momento ela se assusta e pede desculpas, perdoe, errei, e aí os filhos olhando para a reação do pai. E o pai leva a mão sobre a mão da esposa, da mãe, e ao invés de criticá-la, porque o bolo estava queimado, o pai diz, perguntando: como foi o teu dia hoje? Ela se emociona e conta para o marido na frente dos filhos: o meu dia foi extremamente pesado. Tive uma frustração com pessoas no meu trabalho, tive uma decepção muito grande, uma situação muito complexa lá no meu trabalho. Cheguei, preparei o jantar rapidamente, consegui fazer o bolo, mas passou de tanta pressão, de tanto estresse. Ele então não fala nada. E a história diz que o pai sai para a lavanderia, um dos filhos vai atrás e pergunta: pai, mas eu achei que você ia brigar com a mãe porque ela queimou o bolo. E esse pai abraça o filho e disse: olha, comer o bolo um tanto que queimado não causou nenhuma dor em mim. Bastou um copo de suco, uma água ali, deu para descer. Mas se eu tivesse sido áspero, agressivo com a sua mãe, eu poderia gerar nela marcas profundas, porque ela teve um dia exaustivo e ainda assim preparou o nosso jantar e ainda pensou em bolo para a nossa sobremesa.
Esse pai ensinou o filho sobre ponderação, sobre equilíbrio. Exercer autoridade é através de um exemplo, é através de um gesto de carinho. E essa história, muito simples, nos ensina que sempre vale a pena demonstrar realmente amor dentro do ambiente familiar. E essa autoridade é que faz gerar no filho, então, essa confiança, gerar na família essa experiência. Na nossa revista, o modo dos pais transmitirem aos filhos valores quanto bondade, gentileza, falar corretamente, ponderar, medir as palavras, não subir o tom de voz, ouvir mais do que falar. Isso faz uma grande diferença no resultado e no processo de formação. Os sacerdotes, por exemplo, em questão que estamos estudando, não dispensavam tempo para os filhos e eles, infelizmente, se tornaram rebeldes, se tornaram profanos. Então, perceba que os problemas de uma paternidade ausente pode gerar traumas muito severos. E aí você pode pensar, mas será? Sim. Para a psicologia, os pais ausentes, eles provocam grandes dificuldades no relacionamento e na formação dos filhos. Mas a presença do pai, e hoje eu entendo, eu sei, a nossa vida é corrida, a nossa vida é muito agitada, mas se pensarmos, na verdade isso está associado muito mais à qualidade de quando temos, mesmo que o tempo seja pequeno com os nossos filhos, está muito relacionado à qualidade do que à quantidade de tempo. Às vezes você não tem um tempo de passar uma tarde devido às ocupações, às atividades profissionais, etc. Mas aquele pouco tempo que temos deve ter qualidade. Quais são os benefícios? A psicologia diz que quando temos proximidade e a paternidade é presente, nós estimulamos e aumentamos a autoestima das nossas crianças, dos nossos filhos. Esses filhos são mais seguros emocionalmente. Basta observar a quantidade de pessoas que vem desenvolvendo alguns transtornos atualmente. Basta observar a tamanha quantidade de crises de ansiedade. Quando temos uma paternidade presente, temos menos probabilidade desses filhos abandonarem os estudos. Porque você é próximo, você conhece, eles se envolvem menos com os caminhos dissidentes, questões das drogas, dessas dificuldades. Esses filhos desenvolvem com mais qualidade as relações sociais. Esses filhos têm maior qualidade também na empatia. Eles desenvolvem inteligência emocional. Então, que Deus nos ajude a sermos pais presentes e a criarmos nossos filhos no temor do Senhor e, principalmente, zelarmos pela qualidade do nosso relacionamento. Meus irmãos, estamos de volta para tecer considerações do tópico 2 da nossa abordagem de hoje. Como disse inicialmente, a concepção dentro da família a essa altura é visto pelo ângulo da paternidade. E no tópico 2, o assunto é tipos de paternidade extremista. Pois bem, eu comentei em aulas não tão distantes, se você se lembra, ótimo, se não, pode visitar a playlist para conferir, uma citação pedagógica a respeito de um biólogo, psicólogo suíço chamado Jean Piaget, que estudara sobre as teorias do desenvolvimento. E nessa concepção, ele aplicou o argumento sobre os processos que a criança indubitavelmente passará ao longo da sua infância. Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Em linhas gerais, nós poderíamos dizer que o período sensorial é o período onde se revela na criança os reflexos, pequenas adaptações motoras, uma vez que se trata de um período que vai variar entre 0 a 2, no máximo 3 anos. O próximo período, chamado de pré-operatório, se você observar toda essa conjuntura, notará que a essa altura a criança consegue assimilar a comunicação verbal. Isso perdurará até o 6º e 7º ano de idade.
Ali, dentre outros fatores que serão revelados, esse esboça maiores internalizações verbais. A seguir, nós teremos o operatório concreto dos 7 aos 11 anos de idade, onde se revela a concepção de autonomia, até que a criança atinge o operatório formal, 12 anos a seguir, onde ela terá, para além da concepção abstrata, a habilidade de explicar e resolver problemas. Qual a razão em começar um assunto que diz respeito à paternidade extremista com esse argumento? Bem, a priori, para que possamos incorporar princípios de adaptação cognitiva que a criança tem para internalizar uma educação que vem de seus pais. E esse, embora de uma maneira muito sucinta, dá conotações desse entendimento. Isto posto, é válido também destacar que a psicologia ela dialoga sobre os estilos de parentalidade, tendo em vista que nós vamos discutir exatamente sobre esse assunto. Perceba que eu discuto sobre paternidade, mas a psicologia fala sobre a concepção de parentalidade. E nela há pelo menos 4 estilos: o autoritário, o permissivo, o negligente e o democrático. Existe algum estilo perfeito? Não há, irmãos. A ciência não consegue elaborar nada que seja perfeito, assim como a própria Bíblia também não induz que eu e você, enquanto pais, sejamos perfeitos, embora possamos buscar a utopia, a perfeição. Mas muito possivelmente não o seremos. Agora, esses argumentos, ora apresentados, chamados de estilos parentais, levantado por uma psicóloga norte-americana na década de 60, ele vai muito próximo daquilo que está sendo dialogado no nosso material. Tendo em vista que o primeiro assunto fala sobre paternidade autoritária. Notem os senhores que essa concepção, pelo próprio autor, a saber, pastor Elianai Cabral, é aquela em que o pai trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem memória, sem sentimentos, sem vontade. Os filhos mais respondem por medo, culpa, remorso e rancor do que por espontaneidade, do que por voluntariedade. Portanto, esse tipo de comportamento, esse tipo de paternidade é rechaçado pela Bíblia Sagrada. O pai, a mãe, carece de ter autoridade. A autoridade demonstra, em linhas gerais, que estes têm o comando da situação, que as rédeas estão em suas mãos. O fato de eu e o senhor, a senhora, nós, enquanto pais, sermos uma autoridade no lar, não nos dá o direito de inferirmos que temos agora um modelo autoritário de comando. Por incrível que pareça, muito embora as expressões sejam muito próximas, muito semelhantes, muito parecidas, existe uma distinção entre ser uma autoridade e ser autoritário. Ser uma autoridade é aquela figura que gera comando, e isso é percebido pelos pares. Ser autoritário é ser um tirano, um sujeito que manda de cima para baixo, que foge do diálogo e que recebe uma devolutiva mais pelo viés do rancor do que da voluntariedade. Efésios capítulo 6, verso 4, evoca aquilo que foi dito no nosso textuário. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criem os vossos filhos na admoestação e na doutrina do Senhor. Perceba que o próprio apóstolo Paulo está sendo educativo, instrutivo na sua concepção. Eu não posso provocar a ira, mas eu preciso educar. Então, dentro desse texto eu posso inferir que existe autoridade, mas que não existe autoritarismo. Por outro lado, no item 2, um outro estilo parental
está sendo dialogado, que é a paternidade permissiva. Se no primeiro nós temos uma figura autoritária, no segundo nós temos uma figura permissiva. E este pai é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas não exibe nenhum tipo de correção quando se depara com as suas falibilidades, com seus erros. Atitude que pode ser estampada na leitura bíblica em classe. Se você regressar a ela, à altura dos versos 17 e o verso 22 do capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel, você vai perceber que Eli ouvia e possivelmente se deparava com os comportamentos inadequados de seus filhos. Mas ele permanecia de maneira passiva. Não havia nenhuma ação remediada para que pudesse conter o comportamento dos seus filhos. Isso também se dera com Davi, né? Que muito embora se sentisse afrontado com a atitude de Amnon, mas não tomara nenhuma medida cabível para poder conter o comportamento do seu filho. Ações parecidas com a de Eli ou a de Davi ou de qualquer outra figura que se internalize nessas histórias são ações que revelam a concepção de paternidade permissiva. Eclesiastes capítulo 8, verso 11, o sábio Salomão nos diz: visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, se por um lado eu tenho o extremo do autoritarismo, por outro lado eu tenho o perigo da permissividade. É muito especial essa conotação, muito embora o pastor Elienay fez um recorte dos estilos parentais, porque existem outros, mas esses dois modelos estão indo ao encontro daquilo que está sendo proposto na leitura bíblica em classe. Figura autoritária e figura permissiva. Embora sejam dois extremos, os dois são nocivos, são extremamente perigosos. Para encerrar o meu diálogo a essa altura, o item 3 fala exatamente sobre o modo como Eli criou os filhos, que incrivelmente se tornaram profanos. Bem, eu vou mais uma vez utilizar de um argumento que fiz não muitos dias atrás. Você lê o livro do sábio Salomão, a saber, Provérbios, e no verso 22 do capítulo 22, por exemplo, capítulo 18, enfim, você deve se deparar com a história onde o sábio Salomão comenta sobre a educação do filho. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. A concepção mais tradicional que nós tecemos sobre esse texto é que se eu ensinar o evangelho para o garoto, quando velho, quando adulto, quando crescido, ele não se desviará dele. Via de regra, essa é a interpretação mais aceita nos nossos movimentos. Mas na realidade nós não temos ali um aspecto doutrinário, nós temos um princípio pedagógico. Qual a distinção, Diego? Bem, se fosse um aspecto doutrinário, em vias de fato, nós poderíamos tornar aquilo uma regra. Olha, faça isso que o resultado é isso, né? E ali nós não temos uma conta exata, porque a conta não fecha. Nem todos os pais que fizeram isso com seus filhos, que foram piedosos, dedicados na instrução, na educação, inclusive bíblica, hoje têm os seus filhos no mesmo espaço eclesiástico. Então isso não é regra, a conta não é exata, porque ali se trata de um princípio pedagógico. Se a criança ela for incorporada, ou se ela incorporar e internalizar princípios e valores na sua infância, muito possivelmente esses princípios e valores que foram apreendidos ali serão revelados na vida adulta, como a honestidade, a fidelidade, coisas parecidas. Essa é a concepção de Salomão e não necessariamente a que comumente nós utilizamos, com todo respeito aos senhores que me ouvem. Bem,
O caso de Eli, infelizmente, ocorrera isso. Não sabemos exatamente, ou podemos ao menos provar, não temos fatores comprobatórios que ele falhara na educação dos filhos enquanto criança, mas a partir de uma suposição podemos inferir que sim. E agora os seus filhos são considerados como filhos de Belial, perversos, imprestáveis, inúteis. E os seus comportamentos revelam isso. E o que mais assusta é a omissão, é um lamento da nossa parte, a omissão por parte de Eli com relação a esses comportamentos. Enfim, irmãos, que Deus nos dê sabedoria enquanto pais. Não é fácil educar um filho. Eu sou pai de 2 crianças, uma moça e um garoto. E eu sei dos desafios que estão no entorno de uma educação familiar. Mas esta é a nossa responsabilidade. Não posso transferir à escola, à igreja, aos parentes, aos amigos, a educação de filhos que são meus. É claro que, dada a quantidade de temperamentos que nós temos, os filhos dos mesmos pais não têm o mesmo gênio. Um é mais afoito, outro é mais tranquilo. Isso já foi levantado cientificamente por Hipócrates, lá no século IV a.C., o chamado pai da medicina. Nós tínhamos alguém que era colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Isso se perdura até a atualidade, mas eu não posso terceirizar a minha responsabilidade. Portanto, cabe a mim, enquanto pai, e aos senhores, nos certificarmos das nossas responsabilidades e assumirmos o nosso compromisso e pedirmos a Deus sabedoria para saber lidar com essa mutação social e internalizar, incorporar aos nossos filhos métodos, princípios e valores cristãos que possam ser, uma vez apreendidos a essa altura, a saber, na infância, na adolescência, vividos e estampados na vida adulta. Muito bem, meus irmãos, vamos ao terceiro tópico, o fracasso de 2 pais relapsos com os seus filhos. Bom, nós já estudamos que existem ocasiões em que os filhos são criados na igreja, no temor do Senhor, mas quando crescem, tomam a decisão. Pais que foram responsáveis, pais que foram presentes, e quando esses filhos crescem, eles decidem, escolhem caminhos diferentes e gera, sem dúvida nenhuma, uma tristeza na família. Então, já aprendemos que nem sempre é culpa da criação ou do formato de criação desses pais. No entanto, esse terceiro tópico é a ocasião de pais que, infelizmente, foram omissos para com os seus filhos, relativizaram a qualidade da criação. Aquele pai que deixou, como popularmente nós dizemos, tudo correr solto, aquela liberdade exacerbada. O texto bíblico diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e eles não conheciam ao Senhor. Você já sabe, Eli era sacerdote, os seus 2 filhos estavam convivendo com os trabalhos sacerdotais, estavam envolvidos de certa maneira. No entanto, eles ainda não tinham um conhecimento pleno de Deus. No caso de Samuel, os seus filhos tornaram-se avarentos, profanaram. E é preciso lembrar que todos os obreiros da casa do Senhor devem ter como prioridade antes do ministério a sua própria casa, a sua própria família. Está escrito, Paulo de novo recomendando a Timóteo, esta é uma palavra fiel. Lembra do texto? Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas o desejar o episcopado tem uma exigência. Novamente, é preciso governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição a Deus, à família, ao pai, à mãe. Então, é extremamente necessário ensinar a disciplina aos nossos filhos, praticar com amor, mas isso só vai acontecer se esse pai for presente na vida do filho.
Não existe disciplina familiar sem a presença do pai, sem essa proximidade. Quando nós olhamos para esse texto, também percebemos, veja, está no comentário da revista, a filosofia de alguns líderes cristãos, de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois com a família, é equivocada. A prioridade deve ser a família. A prioridade deve ser na criação saudável. E então, dessa forma que nós vamos agradar a Deus. Nós vamos cumprir o ministério com excelência, tendo os filhos em sujeição a Deus. Os filhos de Eli não conheciam a Deus. É aquela coisa de, eles estavam sem essa proximidade, sem esse relacionamento de adoração a Deus, de temor. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos diversos exemplos de como fazer. Porque o texto bíblico é ensine o menino no caminho, é participar. E você pode questionar, mas William, o que fazer? Como conquistar o meu filho? Porque as ofertas, as propostas externas atraem mais. Eu ouço alguns pais dizendo assim, nós não temos tantas atividades. Reconheço, isso é processual, demanda de fato ações estratégicas que, de certa maneira, despertem a atenção dos filhos, principalmente das crianças, dos adolescentes. E eu aproveito para convidar você, se prepare, a nossa igreja está desenvolvendo um projeto muito interessante para a família, para os filhos. Agora, no mês de junho, participe desse evento aqui na nossa igreja. Teremos temáticas específicas, muito produtivas, exatamente para esse contexto que estamos estudando hoje. Então, de repente, uma dica é: aproxime-se do seu filho, seja mais próximo, venha com ele para a igreja, para a escola dominical, crie esse vínculo, incentive de alguma forma, incentive-o a estudar música, incentive a cantar, incentive a participar das atividades, nas diferentes ações que ocorrem dentro da igreja, porque é dessa forma que nós vamos deixar de promover, de repente, essa omissão na criação dos filhos. Como é, então, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos? Eli, então, não exercia autoridade dentro de casa. Os seus filhos se tornaram vulneráveis, infelizmente, eles se tornam frágeis e eles acabam desenvolvendo uma tendência à fraqueza. São propensos à queda. E Deus espera que os pais, que os líderes desenvolvam essa missão dentro de casa. Ocorre que o texto indica que Eli acabou se isentando da responsabilidade para com seus filhos. Eu estou fazendo tudo para Deus, eu estou me dedicando ao ministério, estou me dedicando ao ofício sacerdotal. Mas o obreiro, o pai, ele cuida principalmente, inicialmente, da sua própria família. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, diz a Bíblia, olha que coisa forte que nós conhecemos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo escreve assim, este negou a fé. Este negou a fé. Aí Paulo é mais enfático e diz o seguinte, e este é pior do que o infiel. É sério. Então nós precisamos ter muita cautela. Até porque, encerrando o tópico 3, existe uma situação que é do tratamento inadequado. Essa lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos num ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, os seus filhos, antes de tudo, são filhos como os demais filhos. Sabe aquela coisa de olharem para a família do pastor e dizer, olha lá, é o filho do pastor, não deveria ser assim, não deveria fazer aquilo. É a mulher do pastor, é a filha do pastor. Essas situações, elas também são muito prejudiciais. Por quê? São crianças, adolescentes, são jovens, são adultos que precisam de cuidados pastorais e também espirituais. Mas, infelizmente,
Quando não se tem um tratamento sábio com os filhos dos obreiros, alguns problemas podem surgir, porque muitos deles se revoltam, acabam desenvolvendo uma rebeldia por não se submeterem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento que tiveram. Então, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e pela admoestação. O texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1 ao 4, a recomendação é: filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. O princípio de sabedoria: honra teu pai, tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, nunca provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Em nome de Jesus, a tua família é uma bênção. Deus nos deu filhos como bênçãos, como herança, e Deus te dará graça a ter uma criação, um comportamento, uma postura adequada, com a orientação do Espírito Santo, e o nosso desejo é que a tua família triunfe em bênçãos e vitórias em um ambiente agradável de confiança, de respeito, acima de tudo, de amor. Isso é desenvolvido com as nossas atitudes diárias de proximidade e de ensino e de muito respeito, muito diálogo e muita qualidade nesse processo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, estou de volta para finalmente concluir com vocês o nosso encontro de hoje. Quero deixar claro que foi um imenso prazer poder recebê-lo aqui, embora recebê-lo entre aspas, tendo em vista que o nosso encontro é virtual, mas é sempre um prazer imenso poder, com a sua permissão, adentrar a sua casa e dialogar contigo a respeito dos princípios da Palavra de Deus por intermédio da EBD. E a essa altura eu destaco o que o pastor Elienay comenta conclusivamente. Nós, pais, somos exortados a ensinar os nossos filhos através da conversação e da orientação para a vida. Talvez a ferramenta mais necessária a ser utilizada hoje não são as ferramentas tangíveis, não são as ferramentas palpáveis, não são as ferramentas tocáveis. Diego, o que você quer dizer com isso? Durante um bom tempo, o senhor, a senhora, que hoje é pai, possivelmente receberam uma educação muito parecida. Os pais, os avós tinham o costume de corrigir os filhos com alguns elementos, né? E vocês sabem quais são. Era severa a postura que alguns pais tinham e nós não podemos culpá-los por isso, por conta da tradição e cultura que também foram internalizados. Mas é sabido que hoje esse método não funciona mais, não adiantará eu e você, nós, enquanto pais, agredirmos os nossos filhos ou utilizarmos desse método a fim de que eles obedeçam às nossas ordens e sigam os nossos caminhos. Porque isso ocorrerá muito mais pela ideia do rancor e do medo do que da espontaneidade. É claro que, vez ou outra, uma correção um pouquinho mais severa é necessária, mas nada que coincida com princípios de agressão ou espancamento, porque isso não é comportamento do cristão. Contudo, irmãos, que Deus nos agracie, que Deus tenha misericórdia de nós enquanto pais e que nos dê graça para poder utilizar uma ferramenta abstrata que pode resolver muitos problemas. E essa ferramenta é o diálogo. Que nós tenhamos a graça de Deus para construir um ambiente democrático, onde eu consiga dialogar com a minha filha, com o meu filho e estabelecer limites, estabelecer regras que, uma vez seguidas, obedecidas, têm os seus benefícios. Mas tudo isso a partir da conversação. Nada para além disso, a não ser em situações extremas, onde outra ação pontual seja necessária. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a ti, a sua casa, a sua família e os seus filhos,
e que nós possamos perceber que estes que estão sobre os nossos cuidados possam temer a Deus, servir a Deus e o fazê-lo, porque perceberam em seus pais este serviço e porque Deus, com a sua graça, lhes deu uma educação sadia, salutar, que pôde influenciá-los durante toda a sua vida adulta. Esse é o desejo do meu coração e eu quero não só ficar em minhas palavras, mas também convidá-lo para uma oração. Se você puder, feche os teus olhos, vamos falar com Deus e pedir a bênção de Deus sobre a paternidade. A você que é pai, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, eu lhe agradeço por esse encontro tão especial que ocorre de maneira semanal, onde nós podemos tecer considerações muito preciosas, a priori a partir da Tua Palavra, bem como a partir da nossa escola bíblica dominical. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra fala conosco, ela ilumina a nossa mente, elucida o nosso caminho, ela é viva, ela é eficaz. O autor aos Hebreus comparou ela a uma espada de 2 fios que tem capacidade de penetrar juntas medulas, divisão da alma e do espírito. Não há cientista, não há um cardiologista que consiga ter precisão cirúrgica da onde se difere alma do espírito. Não há nenhum antropólogo que consiga ter essa capacidade, mas a Tua Palavra tem. Portanto, Deus, nos fortalece esse pai de família, nos dê, meu Deus, a compreensão da paternidade, a compreensão da responsabilidade e nos dê a sabedoria para gerir e conduzir os nossos filhos sob a doutrina e a admoestação do Senhor. Isto eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Querendo Deus.